Juristas brasileiros e estrangeiros questionam a lei da anistia. A legislação federal de 1979 perdoou os crimes praticados durante a ditadura por militares, civis e guerrilheiros que participaram da luta armada. Este foi um dos temas debatidos na manhã desta quarta-feira na Câmara Municipal de Cuiabá. O parlamento homenageou 19 mato-grossenses que foram vítimas do regime instalado em 1964. Aos 81 anos, Antônio Antero ainda guarda um livro revolucionário de Ernesto Che Guevara. O guerrilheiro pode ter passado por Cuiabá. Conta-se até que numa época nós tínhamos uma chácara na Cidade Alta que supõe que até Che Guevara passou por nossa casa, onde ele recebia essas pessoas que estavam sendo perseguidas já, para assim direcioná-los para outros centros e tentar formar novos grupos para combater a ditadura. Júlio era bebê em 1964, quando o pai, o professor Carlos Reiners, foi preso pela ditadura civil-militar. Em 64 aconteceu a prisão do meu pai, junto com outros companheiros daqui do estado de Mato Grosso. Com isso, a nossa família foi praticamente, acabou acontecendo assim, um transtorno, porque com minha mãe com 5 filhos, ficando sozinho, meu pai 8 meses preso e foi torturado. Larissa, filha do poeta Silva Freire, lembra dos 21 anos em que a família foi espionada pela ditadura, mesmo após a soltura do pai dela. O telefone da casa da minha mãe era monitorado, né, até logo um pouco antes da morte dele, em 91. Silva Freire foi dirigente da UNE, a União Nacional dos Estudantes, foi vítima antes do golpe político de 1964. A nossa sede lá na Praia do Flamengo foi incendiada e metralhada. Então o movimento estudantil, como sempre na história do nosso país, sempre foi protagonista e foi um dos movimentos mais perseguidos, né? A UNE foi colocada em clandestinidade, as UES, a UBS. Então todo o movimento estudantil foi colocado em clandestinidade pela ditadura militar. Defensores de direitos humanos contabilizam até 9.000 pessoas, entre presos, mortos e torturados. Um deles, Antônio Antero. Preso na cela, dormindo no chão, porque depois de uns dias que eu escrevi que o grande capitão Felipe, saudoso capitão Felipe, general, homem de grande humanidade, que merecido para ele até com sentimento, um homem de coração como aquele, a quem eu devo minha vida, porque os militares queriam me massacrar. Chegaram de anunciar para a minha família que meu corpo havia, para preparar o meu homicídio, o meu massacre, eles avisaram a minha família que meu corpo estava chegando ensacado e ia ser jogado na rua. Então, quando o senhor pergunta de tortura, veja se isso não é tortura. Pelo mundo, os países que sofreram com ditaduras julgaram e processaram os opressores. Mas no Brasil, tanto militares quanto colaboradores e guerrilheiros que cometeram crimes acabaram sendo da Lei da Anistia de 1979. Uma legislação que agora começa a ser questionada por juristas, tanto estrangeiros quanto brasileiros. Por isso, invalidando essas leis de anistia é a maneira que os países têm de efetivamente repreender aqueles crimes cometidos no período da ditadura militar. A Câmara de Vereadores de Cuiabá homenageou 19 pessoas vivas e falecidas que sofreram com a ditadura e lutaram pelo fim dela em 1985. É bom lembrar que com o regime militar instalado no Brasil em 64, o povo brasileiro ficou sem votar por mais de 20 anos. Não há povo sem liberdade, não há nada sem a alma de um verdadeiro povo que é a liberdade.